Então, eu acho que nós estamos ao vivo, agora eu consigo ver aqui pelo celular, é a primeira vez, então é tudo muito primário, mas a gente está cheio de boa vontade, né? Então, eu quero muito dar as boas-vindas a vocês todas e agradecer muito por toparem esse desafio de entrar ao vivo, né, e de conversar sobre temas tão sensíveis nesse momento atual. Né? Eu queria, primeiramente, falar sobre a ideia do evento. Né? A ideia do evento ela não é nova. A gente, no curso de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida, a gente promove semestralmente a nossa Semana de Relações Internacionais. E esse semestre a gente está vivendo o distanciamento social e eu fiquei imaginando como seria promover essa Semana de Relações Internacionais sem estar dentro da universidade, espaço físico. E veio a ideia das lives, porque né, é a onda das lives, então a gente não podia ficar de fora, e muito rapidamente eu levantei alguns nomes importantes para pensar, obviamente, um tema que não pode ser outro, senão o contexto atual da pandemia, né, do novo coronavírus, e rapidamente também os convites foram lançados e aceitos, né? Então, quero agradecer muito porque vocês foram absolutamente parceiras e entenderam também que a gente precisa divulgar, democratizar o saber, o conhecimento, né? Fruto do estudo de cada uma de vocês, que tem as respectivas especialidades, trabalham com temas tão relevantes, especialmente para esse momento. E aí agradeço muito por vocês toparem o desafio de vir ao vivo, né, para conversar com a gente, com os nossos estudantes e quem mais estiver interessado em acessar uma informação legítima, acadêmica, né, fruto de muito estudo. E aí eu vou apresentar, né, as nossas duas convidadas de hoje. Né, quero agradecer a professora Solange, parceira de todas as situações que envolvem o curso de Relações Internacionais e também parceira para a vida, né, por também abraçar esse desafio aí e a gente poder colocar a cara, né? Colocar a cara e tentar dialogar e de qualquer forma, de alguma forma, né, contribuir com o momento que está tão difícil, né? E viva a educação, e a gente sabe que a educação, ela é, se não a maior ferramenta, ela é uma importante ferramenta, né? Então, eu queria agradecer a Sandra e a Ivy, as professoras maravilhosas que vieram com a gente. Eu vou passar a palavra primeiro para a Sandra, depois para a Ivy, mas vou ler, no primeiro momento, o breve currículo da professora Sandra Becker, e eu vou dar a ela 20 minutos para falar, algo em torno de 20 minutos, não somos ortodoxos, fique à vontade, e depois eu vou ler o currículo da professora Ivy também, vou, da mesma forma, dar os 20 minutos para ela, sem ortodoxia, a gente está bem tranquilo, o espaço é democrático mesmo, e, na sequência, a gente tendo algum comentário, a gente tendo alguma participação, perguntas e tudo, eu vou anotando e depois eu passo para cada uma as respectivas perguntas, ok? Então, eu vou ler o currículo da professora Sandra, né? Agradecer mais uma vez por ela ter topado, né? Sandra Maria Becker, desculpa,
a enfermeira com doutorado em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz. É professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integra o Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa. Exerce atualmente a coordenação adjunta, é vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa e a coordenação de extensão da Decania do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. É membro titular do Conselho de Extensão Universitária da UFRJ. Sandra, muito obrigada. E você fica à vontade. Eu sei que a gente tem aqui uns slides, né, e eu vou tentar colocá-los da melhor forma possível, e quando for o momento de colocar o slide, você me avisa, por favor, que eu vou controlando por aqui. Tá? Muito obrigada. Você tem 20 minutos, Sandra. Então, bom dia a vocês. Eu quero agradecer imensamente a Verônica, né? Verônica Moreira, professora, um amor. E as colegas aqui que eu estou conhecendo, e, obviamente, a quem está nos ouvindo, né? Então, bom dia a todos e todas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem o curso de Relações Internacionais e o curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional, que compõem o Instituto de Relações Internacionais e Defesa. É um instituto novo, tem apenas 2 anos, né? E dentro desses duas áreas de conhecimento, uma é muito importante para a gente, que trata de saúde e meio ambiente, e dentro dessas sub-áreas de conhecimento, a gente tem um carinho especial, eu sou da área de bioética, né, para tratar dos profissionais de saúde. Então, quando Verônica fez o convite, logo me veio a ideia sobre os fluxos, né, como esses profissionais migram, ou seja, ele de um ponto ao outro para as questões de assistência, solidariedade, cooperação e, enfim, decisões dos processos de saúde e doença. Então, vou pedir a Verônica que comece com os nossos slides, só para dar uma ajuda, né, na nossa fala. Então, eu acho interessante a gente focar um pouquinho sobre o que é profissão e ocupação. Normalmente, assim, na fala coloquial, essas palavras, esses termos meio que vêm com o mesmo significado, mas há diferenças substanciais em termos de sociologia, certo? A profissão ela demanda alguns passos. Normalmente, uma ocupação ela pode migrar para uma profissão. Existem, vou falar alguns aqui, é claro que dependendo da linha de pensamento sociológico, outras fases são necessárias, mas para mim é muito importante, né, a questão da sistematização do conhecimento e a transmissão sistematizada do mesmo. Por exemplo, você tem que ter um conteúdo formal para ser repassado às próximas gerações. A outra questão importante é a formação de sindicatos, primeiro associações, né, de pensadores na área, assim como de reivindicações, como sindicatos, e que migram também, em geral, para os conselhos, para evitar que, ou melhor, que haja controle, né, e uma manutenção
do que deve ser aquele fazer. Então, a profissão, algumas ocupações não vão migrar para a profissão. Isso é importante porque aqui a gente não vai falar, a gente vai se ater às profissões de saúde e eu, nesse momento aqui, vou me ater às de nível superior, né? Que aqui no Brasil a gente chama de são profissões acadêmicas ou de universitárias. E aí, um dos pré-requisitos está vinculado, claro, se você cria conselhos, você também vai regular, vai exercer alguma atividade relativa ao que a Adela Cortina, né, uma autora, fala sobre as éticas aplicadas. Então, no caso da saúde, uma muito importante, uma das éticas aplicadas é a ética das profissões, ou que normalmente chamamos de ética profissional, certo? A bioética é uma delas, como é a ética ambiental, a ética do serviço público, a ética militar. Cada uma dessas éticas ela vai tratar de determinado corpo de atividades e ações, ok? A partir disso, a gente vai ter que olhar um escopo mais amplo. Por exemplo, as organizações nacionais, né? A partir desse controle e supervisão dos profissionais, a gente vai ter organizações, organismos que podem ser nacionais ou internacionais. Aqui, no Brasil, a gente tem o Conselho Nacional de Saúde, que regula hoje as 19 profissões de saúde. Vou deixar aqui para quem desejar, vocês podem consultar o site do Conselho Nacional de Saúde, que tem isso super bem descrito. E, no caso, ligando ao próprio profissional mais na ponta, os conselhos federal e os conselhos regionais, certo? E, obviamente, algumas carreiras universitárias que não passaram por todos os processos ainda continuam como, sociologicamente falando, ocupações, certo? Em relação às organizações internacionais, nós temos a ONU, a OPAS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, a Organização Profissional, né, Internacional de Trabalho, enfim, são várias dessas organizações que farão pactos, né, consensuados em relação às atividades e às ações de saúde. Obviamente, tratando também dos profissionais, certo? Da maneira como esses profissionais vão se colocar frente ao seu objeto. No caso, a gente pode chamar aqui de cliente ou paciente, certo? E fazendo uma passagem, né, por todos eles, a gente também tem o direito internacional humanitário, em especial em épocas ele é acionado, não, a gente sempre costuma lembrar dele em casos de exceção, né, de excepcionalidades como os desastres e as pandemias, nesse caso que agora estamos vivendo, que também traçam diretivas para os profissionais de saúde. Verônica, pode avançar. O próximo. E aí a gente pode traçar
uma ideia do fluxo desses profissionais, né? Por quê? Eles saem de um determinado local em busca de outro, né? Qual é a motivação desses que o leva a construir um mundo do trabalho fora do local de capacitação ou de nascimento? Um dos importantes, né, eu diria aqui, praticamente o principal, é o mercado de trabalho, obviamente. Se você tem dificuldade ou almeja crescimento ou novas experiências, você busca um local que te forneça ou que contemple todos os seus objetivos em termos de salariais e de condições de trabalho. Então, o mercado é muito importante para a mobilização. Outro importante fator é a capacitação. Obviamente, um profissional de saúde nunca deve... na realidade, a educação deve ser permanente, né? Ainda mais com o mundo hoje tecnológico, certamente a necessidade de capacitação é patente, tem que acontecer, e todo profissional da saúde deve se capacitar permanentemente. A outra questão, eu meio que já sinalizei sobre as questões dos desastres ambientais ou antropológicos. A gente pode aqui dar um exemplo de antropológico como as guerras, por exemplo, certo? É um desastre provocado pelo homem. Então, a gente pode enquadrar como um desastre antropológico. E a outra motivação é a cooperação internacional, né? Ou missões civis. Então, todos esses fatores vão fazer com que um profissional se desloque. Ele realmente vá ao encontro de suas expectativas, ok? Sejam profissionais, sejam econômicas, sociológicas, enfim, ele vai buscar o alvo do seu objetivo, digamos assim. Pode passar, Verônica. E aí, podemos falar um pouco agora sobre os fluxos internacionais dos profissionais de saúde, né? Um dos fatores importantes são os acordos, né? Acordos internacionais, sejam formados ou formatados internamente, né? Ou consensuados em organizações de grande porte. Então, a gente pode dizer que as organizações não governamentais, que a gente dá né, pelo acrônimo de ONGs, em geral, tratam com voluntariado. Então, imaginem só você levar uma grande quantidade de profissionais para uma área e toda a parte logística e de coordenação que envolve um processo desse, certo? São muitas questões a serem tratadas. Dentro disso, a gente pode também pensar nas questões humanitárias. Não exatamente que aconteçam de exceção, mas que são endêmicas, como a fome. Isso faz com que
vários profissionais também da saúde sejam mobilizados, ok? A outra de demanda própria, ou seja, alguns profissionais de saúde, especialmente as últimas gerações, que eu acho super interessante, é o desprendimento, né? As pessoas optam por o ano sabático, por exemplo. Vou buscar novas experiências, um encontro consigo mesmo. Então, essas pessoas também ou resolvem também uma mudança radical de suas vidas por outras decepções, frustrações ou alegrias mesmo, e a pessoa muda completamente de local, certo? E, obviamente, as missões militares, algumas que envolvem vários profissionais de saúde, como o caso do ebola, né? Que na África, sim, acho que foram cerca de 2.000 profissionais de saúde, entre americanos, ingleses e de outros países, que se mobilizaram na busca do controle e, obviamente, da pesquisa. E, certamente, a questão de pesquisa. Hoje, mais do que nunca, a pesquisa tem congregado vários encontros fora do seu local. Então, não apenas por capacitação, mas por necessidade de aparelhamento. Imaginem estudar um micro-organismo em determinado país que não haja tal equipamento. Então, a pessoa se mobiliza, né, sai, vai e leva o micro-organismo, ou a planta, enfim, a água, ela faz um transita exatamente para buscar um novo conhecimento. Ou, é claro, ela sai daquele local onde tenha todo o suporte de equipamento e vai em busca do insumo, né? Ou seja, daquele objeto que vá contemplar a ideia do seu conhecimento. Pode passar. E aí a gente vem falar um pouquinho dos fluxos nacionais aqui de profissionais, né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma super concentração nas capitais e nas áreas próximas ao mar, né? Na região costeira. Então, a interiorização tem uma dificuldade enorme aqui no nosso país. Vide a questão aí que vocês podem lembrar sobre os médicos que vieram de Cuba, certo? Então, a gente pode traçar uma ideia aqui entre civis e militares. Um dos fatores que acarretam a mobilização de profissionais de saúde são as ações cívico-sociais. Essas ações são, em geral, comandadas ou idealizadas pelas Forças Armadas ou pelas que a gente pode chamar de forças auxiliares, né? Como os bombeiros, a polícia, enfim. Então, e nesse encontro entre o mundo militar e o mundo civil, a gente denomina que são operações interagência. Então,
são mobilizados, no caso aí, um exemplo bem claro disso são os navios Esperança da Marinha Brasileira. A Marinha do Brasil tem uma larga experiência, há muitos anos, tem levado às populações ribeirinhas, né, suporte, e não só assistencial, mas como didático e pedagógico, vou colocar assim, sobre algumas ações de saúde. Hoje nós temos também a telesaúde, que é fantástica, assim, eu tive a oportunidade de participar. A gente começa a ver como o tempo passa, das primeiras incursões, em especial com o professor Renato Sabatini, da Unicamp, e da Federal de Pernambuco, né, com o NUTES, que é o Núcleo de Telesaúde, onde assim, se deu início a que a gente chama de diagnóstico à distância. Então, foi muito interessante a Federal, o Hospital de Clínicas com o Hospital Português, dando suporte, por exemplo, a gestantes com risco grave de cardiológico, lá de Caruaru. Então, era assim muito importante, em especial para o SUS, não mobilizar nem a paciente, nem o profissional, né? Apenas usando equipamentos virtuais. Foi assim uma experiência. Hoje, se eu não me engano, lá no projeto tem 90 cidades interligadas. Isso é fantástico. E outro dia eu tive uma experiência dessa. Eu necessitava de uma medicação de uso contínuo e agora, né, na pandemia, com essa dificuldade, eu acionei o plano e eis que recebi um link com a médica, estava lá as orientações para eu ficar num local, né, onde eu me sentisse confortável e sem interferência. Conversei com ela e eis que, num instante, ela enviou a receita e eu entreguei na farmácia, encaminhei para a farmácia e o medicamento chegou aqui na minha casa. Isso aí foi, assim, fantástico. Então, você vê, esse movimento foi começado pelos profissionais de saúde se eu não me engano, em 95, né? E a telesaúde foi regulamentada agora. Então, vejam que aqui no Brasil, alguns processos demoram bastante, mas exatamente por conta de todo aquele arsenal de controle que nós temos, né? O que é bom também, como os conselhos federais e regionais, né? Eu não sei se vocês lembram, a gente tem um profissional de saúde não pode exercer atividade sem estar regularmente cadastrado na sua cidade, no seu estado. Então, isso implica em algumas coisas, né? Por exemplo, quem exerce atividades em 2 estados, tipo Rio e São Paulo, teria que pagar o Conselho Regional de Medicina nos 2 estados. E a questão do médico militar é bem mais complexa. Isso aí, quem desejar, tem estudos sobre se aprofundar, né? Tem estudos sendo realizados sobre isso. E um outro fator super interessante são as linhas de cuidado, né? Que, sendo implementadas, o SUS, assim, na minha visão, seria um ganho fantástico,
que se estabelecesse linhas de cuidado e, obviamente, os profissionais teriam que ser mobilizados de acordo com as estratégias adotadas. Então, é isso. Pode passar, Verônica, o próximo. E aí vem as questões práticas, né? Porque esses processos são demorados, trazem, não deixam assim que as coisas aconteçam de forma mais rápida, trazem, às vezes, descrédito de acordo com como são conduzidos, e também podem trazer assim uma certa desesperança de que dará certo, mas na realidade eles são muito necessários, certo? Um deles no âmbito universitário, a validação de diplomas, né? Um profissional da saúde que venha de outro estado ou de outro, não, estado que eu digo não federativo brasileiro, mas uma instituição internacional, vai ser necessário que se revalide o diploma, certo? Isso é um processo que é demorado e também tem um custo econômico. A outra questão diz respeito à diplomacia, como a entrada, né, e regulação de estrangeiros, a questão do idioma, que foi um problema, por exemplo, no início dos anos, início entre meio, aqui no Rio de Janeiro, com os médicos, né, do Paraguai, por exemplo, que tinham dificuldade de falarem o português de uma maneira assim bem compreensível. Então, hoje existem prova, né? Tem uma prova de língua estrangeira que é estabelecida entre a diplomacia brasileira e a universidade, certo? Então, isso já está resolvido. E também a questão das redes de comunicação, né, ou de conexões internacionais ou nacionais, seja para pesquisa, para doenças raras, né, para enfrentamento de certas, como hoje está acontecendo com a Covid-19, e já ocorreu também para o genoma, né, para estabelecer o genoma humano, e que tem e envolve comércio internacional até. Então, vocês vejam como essas questões são muito complexas. Pode passar, Verônica. E eu estou lembrando aqui dos produtos naturais, né? Não deve ser feito, né? Imaginem um pesquisador com um micro-organismo, coloca um vidrinho de laboratório, um fungo, uma bactéria, põe dentro do bolso do seu paletó e pega um avião. Então, isso jamais deve ocorrer, mas vocês sabem que acaba ocorrendo. E, finalmente, né, para encerrar minha fala, eu trouxe aqui para a gente refletir algumas questões críticas, né? Uma delas é a fragilidade das políticas regulatórias, que, infelizmente, a gente tem visto que, em geral, não se trata de políticas de Estado, mas, em especial aqui no Brasil, tem se tratado de políticas de governo, ou seja, entra um governo, institui determinadas regulamentos e normas e mudando, né, o governo ou
a ideologia, pronto. Algumas dessas medidas anteriormente adotadas são descartadas ou implementadas outras. Então, isso é um grande problema para os profissionais de saúde. Há a questão também da abertura de mercados, né? Certamente, e infelizmente, e de uma forma assim, meio contrária, em vez de nós nos unirmos, alguns países têm implementado políticas de se fechar, né? de não abrir oportunidade para que outros profissionais venham por exatamente competição. Então, isso traz um grande problema ou uma concentração em determinado local e uma falta no outro. E, claro, o desprezo pela cultura e diversidade, né? Não só pelas questões de logística, como eu já falei, né? Imagina um profissional de saúde que decida sair da cidade para o campo e lá não tem tomógrafo, não tem laboratório, não tem um hospital minimamente equipado. E a questão da diversidade, né? Tem pessoas que carregam dentro de si muito preconceito. Então, isso é uma dificuldade enorme para a adequação do profissional, né? No que ele se mobiliza no espaço. E é isso, eu quero agradecer muito e agora eu vou deixar a palavra com a Ive. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Obrigada pela sua participação. A gente tem uma pergunta, um estudante nosso deixou uma pergunta, eu vou deixar para depois, conforme a gente combinou, tá? Mas já está anotadinho aqui, quero agradecer, a gente está com uma galera super eufórica lá no chat, curtindo ao vivo, né? Uma coisa diferente, uma coisa nova para a gente, todos nós aqui, todo mundo professor, ninguém youtuber, né? Mas todo mundo coração. O coração. Imagina, o meu já parou, não, até já parou meu coração. Eu não sei, assim, tem um resto aqui de vida só que tá, mas é legal, a gente vai batendo cabeça e vai descobrindo e vai vendo que é possível, né? Então, quero muito te agradecer. A pergunta não vai ficar para depois, eu estou acompanhando lá no chat pelo próprio YouTube, né? A gente teve uma dificuldade no início, o pessoal não estava vendo, mas depois engrenou, né? E aí eu vou então pedir para a professora Ive fazer a apresentação dela, né? Mas eu vou ler no currículo rapidamente, né? Porque, como falei para todos, né, os nossos estudantes, só tem fera aqui, então vale a pena ler os currículos, são muito ricos, muito obrigada. Ive Vasconcelos Elias é pesquisadora de doutorado em Relações Internacionais na UERJ. Possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Vila Velha, graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestrado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é doutoranda, né, como falei, da UERJ, onde pesquisa a relação entre o regime global de produção de alimentos, segurança alimentar e o trabalho das mulheres. Desde 2005,
Nive atua como docente em cursos de especialização e graduação. Tem experiência na área de relações internacionais, com ênfase em teoria das relações internacionais, ciência política, direitos humanos e internacional, gênero e cultura. Nive, vamos lá? Você tem todo o tempo do mundo. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite à professora Verônica para estar aqui, a Solange também, que intermediou o contato. Gostaria de cumprimentar a Sandra também, minha colega de mesa, que eu estou conhecendo agora. E gostaria também de cumprimentar todo mundo que está assistindo. Também gostaria de parabenizar o curso de Relações Internacionais da Veiga pela realização do evento. Esses tempos de pandemia, eles estão sendo muito duros, né? Estamos, cada um, enfrentando muitos desafios e tendo que lidar com um futuro cheio de incertezas. Então, a realização de um evento acadêmico nesse contexto é ainda mais relevante, porque traz a nossa atenção para a gente pensar nesse mundo que a gente vai continuar habitando no momento pós-pandemia, né? A minha fala vai ser sobre a questão alimentar, que tem se tornado central em vários discursos sobre a pandemia. Vou tentar falar algo mais abrangente, depois focar, né, mais um pouco no contexto atual. E hoje, né, o tempo inteiro a gente observa que saem notícias sobre esse assunto. Hoje, 2 notícias importantes sobre isso, né? O El País deu que Madrid prevê a maior crise alimentar desde a Guerra Civil Espanhola. E o Brasil também saiu uma pesquisa aqui, com líderes comunitários das principais capitais brasileiras, que aponta que a insegurança alimentar é a maior preocupação das comunidades, né? Então, eu gostaria de começar enfatizando, né, a relevância que a questão alimentar tem adquirido nos últimos tempos, né, até mesmo antes da pandemia. Então, a gente observa que proliferam aí programas de culinária, Rita Lobo, Bela Gil, que vão falar muito sobre comida de verdade, a importância disso, a questão vegana, que vai questionar o consumo de alimentos de origem animal, a importância que tem se dado ao consumo de alimentos orgânicos, o debate sobre agrotóxicos, né, a discussão sobre alimentos transgênicos, muita incerteza naquilo que a gente tem que comer, né, nas nossas escolhas alimentares. Será que a gente tem que comer glúten, lactose? O que é saudável, o que não é, o que é essa comida de verdade? Mas, ao lado disso, nós continuamos constatando que, apesar de produzirmos cada vez mais alimentos, a fome ainda persiste, e ela aumenta, né, a cada dia. Então, esses 2 aspectos, né, que é o acesso a alimentos e a qualidade dos alimentos que a gente come, são 2 aspectos que caminham juntos no alcance da segurança alimentar e nutricional, né? Sobre esses aspectos, eu queria citar 2 documentos importantes e recentes. O primeiro deles é o relatório anual da FAO, que se chama Estado da Segurança Alimentar e Nutricional do Mundo, que em 2019 esse relatório identifica, né, que traz o número que nós temos 820 milhões de pessoas que passam fome no mundo, e para contextualizar, esse é um número crescente desde 2008. E o segundo é um relatório que foi elaborado por uma comissão de especialistas da revista The Lancet. Essa é uma das revistas acadêmicas de medicina mais importantes do mundo. E nesse relatório, né, o título dele se chama Sindemia Global. O que é uma sindemia, né? Sindemia é um termo que vai caracterizar a interação entre problemas de saúde e o contexto social e econômico, né? Então, a sindemia global que eles identificam é uma combinação de 3 pandemias, né? A pandemia de fome, de obesidade e mudança climática, né? A mudança climática não seria... Eles caracterizam como uma pandemia pelos seus efeitos na natureza e na saúde do ser humano, né? O aspecto nutricional dessa sindemia é que todas as regiões do mundo sofrem de obesidade, sobrepeso e malnutrição, né? Esses índices são crescentes,
e os países não têm tido sucesso em diminuir esses números, né? Então, isso vem acompanhado de diversas doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, depressão e várias outras questões. E a terceira questão é que a pandemia de coronavírus também possui um aspecto alimentar central, né? Ela começa, provavelmente, no mercado, né, de animais vivos em Wuhan, na China, pela ingestão de um morcego ou de um pangolim, né? Daqui um pouquinho mais à frente vou voltar nessa questão. O que essas pandemias têm em comum, né? A base delas, todas, é o nosso sistema agroalimentar global, né? Ou seja, como as atividades agrícolas estão organizadas em nível global. A agricultura é um setor que acompanha o desenvolvimento da economia global e da própria trajetória do sistema de estados, e o seu processo de transnacionalização vem desde o século XIX, né, a época conduzido pela hegemonia britânica, que eliminou as leis protecionistas, né, do seu mercado de grãos e vai abrir espaço para que o seu abastecimento alimentar viesse do comércio internacional, né? Então, naquela época era muito necessário garantir acesso a uma comida barata para suprir a demanda, né, da massa crescente urbana de trabalhadores. Então, é claro que antes a gente já observava, né, o comércio de alimentos, né, colonial principalmente, mas é a partir desse momento que nós vamos observar, né, no sistema internacional, a formação de um regime alimentar internacional, que é um conceito que vai indicar que existem conexões entre a produção e o consumo de alimentos. Vai haver também uma divisão do trabalho entre estados, né, o que cada um produz e como cada estado vai se inserir dentro desse regime, a emergência de um padrão de comércio entre esses estados, a existência de regras e instituições, além de aspectos, né, tecnológicos e ambientais que são compartilhados nessa configuração. Atualmente, nós vivemos sob o chamado regime alimentar corporativo. Né? Esse regime veio após o declínio da hegemonia dos Estados Unidos em questões de produção alimentar e fornecimento de ajuda alimentar internacional, a partir dos anos 70, final dos anos 70. A liderança americana possuía um viés protecionista e de forte subsídio estatal do setor agrícola, o que fez com que esse padrão fosse replicado ou tentado, né, ser replicado aí por outros estados. Porém, o alto volume da ajuda alimentar americana, que chegou até mais de 90%, e a Revolução Verde, acabou aprofundando a desigualdade entre países, principalmente a cisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, em relação à capacidade de produção de alimentos, e fez até mesmo com que alguns países se tornassem dependentes, né, da importação de alimentos. Essa separação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, ela ficou bastante clara, né, na falha da OMC em liberalizar o comércio agrícola, que até hoje é protegido, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, com a rodada Doha, né? E por que regime corporativo, né? Porque esse regime, as cadeias internacionais, essas conexões de produção e consumo, elas são basicamente geridas por 4 grandes empresas, que são as empresas ABCD, Archer Daniels, Cargill, Bunge e Louis Dreyfus. E além de tudo, né, se observa aí uma importância crescente do capital financeiro, né, da financiarização das commodities, né? Então, esse regime alimentar corporativo, ele é voltado para a produção de commodities, né, o que necessita de grandes extensões de terra, então isso vai ter o efeito de pressionar, né, os debates que a gente tem visto sobre o desmatamento, né, sobre a apropriação de terras, e também vai trazer uma produção de animais em larga escala, principalmente animais confinados. Mais de 60 bilhões de animais hoje são confinados nessa produção. E que tipo de alimentos que são mais abundantes, né, nesse regime alimentar que a gente vive?
são os alimentos chamados de ultraprocessados, né, que são os alimentos duráveis e baratos. Basicamente, o que a gente, grande parte de alimentos que nós encontramos nos supermercados, né, eles têm grandes quantidades de sal, gordura e açúcar, mas tem baixo valor nutricional e uma alta densidade energética, né? Então, eu sempre falo que é muito mais barato comprar um biscoito recheado do que comprar uma dúzia de bananas, né? Isso faz também, como eu falei, que a gente priorize a compra de alimentos e comércio de alimentos em supermercados, né? E não diretamente do produtor, e não em feiras. E uma grande contradição disso tudo é que a maior parte da produção de alimentos, principalmente de alimentos frescos, continua sendo feita por pequenas e médias propriedades, ou seja, agricultura de cunho familiar, né? A FAO estima que cerca de 80% dos alimentos em escala mundial são produzidos por pequenas e médias propriedades, e que cerca de 9 entre 10 propriedades rurais são pequenas e médias, né? Então, a contradição é grande, né? Que todo o sistema ele é para a produção de um alimento ultraprocessado, mas aquele alimento, a maior parte desses alimentos que chegam à nossa mesa são dessas pequenas e médias propriedades que ficam meio espremidas no meio disso tudo. Então, a conclusão que a gente chega é que comemos, né, tem tudo a ver com o surgimento dessas pandemias que eu mencionei, a pandemia de fome, de obesidade, de mudança climática e que eu tinha mencionado, né, de zoonoses também, né, que está aí na raiz da pandemia de coronavírus, né. Em relação ao coronavírus, né, essa conexão entre o modelo econômico agrícola mundial e a degradação ambiental, né, ela está expressa aí com a invasão de florestas, né, para a expansão das áreas cultiváveis, acabam sendo rompidas algumas barreiras, né, que nos protegiam anteriormente de micro-organismos, e fazem com que esses vírus, né, eles saltem aí para os animais, o que acaba sendo ainda mais perigoso com esse padrão que a gente tem hoje de animais sendo criados em regime de confinamento. Bom, como é que a gente pode, então, pensar os desafios sobre a segurança alimentar em meio a essa pandemia no regime alimentar corporativo, né? O grande paralelo que é feito é em relação à crise alimentar de 2008, quando houve uma súbita diminuição da oferta de commodities e um aumento do preço de alimentos, né? Porém, ao contrário dessa crise de 2008, hoje não há ainda, pelo menos, um problema com essa oferta de alimentos, né? Mas uma espécie de congelamento da economia que atinge a todos os países, então todos os países têm que lidar com essa situação, né? Tem que adotar alguma medida, e também um impacto significativo no cotidiano da produção e da distribuição de alimentos, né? Como eu falei, né, a fome já andava em crescimento, e essa crise, né, o grande problema é que ela também ressalta essas desigualdades e ressalta esses problemas prévios, né? O impacto imediato da pandemia na questão alimentar é que os governos estão tentando manter funcionando a cadeia de abastecimento e o fluxo de comércio, né? Ou seja, a questão mais imediata é garantir que haja disponibilidade de alimentos, né, principalmente de alimentos frescos. Existe já uma dificuldade desses alimentos chegarem ao mercado, em alguns casos até mesmo desses alimentos serem colhidos, né, porque precisa de mão de obra para que isso aconteça, e alguns produtores rurais, inclusive, estão sendo obrigados a descartar mercadorias, né? Tem notícias sobre isso, o alimento não consegue chegar ao mercado e o produtor é obrigado a jogar fora. Então, é preciso garantir que ele chegue nessa cadeia logística. Outra questão muito importante, mais imediata, é garantir a proteção de trabalhadores na cadeia de suprimentos, né, os trabalhadores dos supermercados, né, do varejo, e da própria indústria alimentícia. Então, também há muitas notícias sobre
a disseminação do vírus entre esses trabalhadores, na indústria alimentícia também, né, várias denúncias, mais recentemente, de empregados que trabalham em frigoríficos, que é uma indústria bem insalubre, né, fechada. E outra questão é a perda de empregos e as restrições de renda, né, que impacta diretamente a capacidade das pessoas comprarem alimentos, né. Então, não há um questionamento do isolamento social, que é importante, mas as organizações internacionais têm recomendado, né, aí que se pense algumas ações de distribuição de alimentos, distribuição de cesta básica, auxílio emergencial para que as pessoas consigam continuar comprando comida. No médio prazo, essas restrições no trabalho rural e na oferta de insumos, né, como fertilizantes, ração e sementes, podem impactar na oferta de alimentos, então isso já é uma projeção que está sendo feita. Também há aí uma projeção de aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, né, justamente aqueles que geram os problemas de saúde que eu mencionei antes. Em termos de comércio internacional, a gente já observa que alguns países começam a estocar grãos ou impor restrições às exportações, né, já se prevenindo para garantirem a sua própria segurança alimentar, né. Então, alguns exemplos, né, a Rússia já suspendeu suas exportações de trigo, a Ucrânia, o Cazaquistão, a Bielorrússia e a Armênia também restringiram exportações. Vietnã, Camboja e Índia também restringiram ou suspenderam exportações de arroz. O Egito suspendeu a exportação de legumes. Essas ações unilaterais, elas acabam aí ajudando a disseminar um clima de incerteza, e isso fez com que a FAO, com a OMS e a OMC, emitissem uma declaração conjunta, né, para alertar que essas ações, elas podem levar a uma onda de restrição, né, que vários outros países comecem também a adotar a mesma postura, e criando com isso uma escassez no mercado global, e aí sim um aumento dos preços, né? Então, nesse momento em que, como eu falei antes, não há ainda um problema de oferta, é importante enfatizar a cooperação internacional, né, para que esse fluxo de comércio seja mantido. E uma outra preocupação, então, é manter a informação, né, sobre os níveis de produção, consumo, estoques e preços de alimento, para que se evite a disseminação de um pânico, né, e a adoção do que muitos têm chamado de um possível nacionalismo alimentar ou qualquer coisa do tipo, né. O caso brasileiro, em específico, e seja também preocupação, né, o Brasil tem, ao longo dos últimos anos, né, principalmente a partir de 2016, iniciado aí o desmonte de várias políticas públicas muito importantes para a segurança alimentar e para o combate à fome, né. O país, só lembrando, né, nós saímos do mapa da fome em 2014, corremos o risco de voltar, antes mesmo da pandemia, né, já corríamos esse risco. Então, esse momento de crise deixa muito claro a importância dessas políticas. Eu queria ressaltar algumas, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Esse programa, ele foi, né, isso é um aspecto positivo, né, garantido pela Lei 13.977, mais recente, a continuidade do oferecimento de merenda escolar, mesmo em tempos de pandemia. Então, os estudantes continuam, né, podendo ter acesso a esses alimentos. Isso também é importante porque esse programa garante a compra de alimentos de produtores locais, né, então há um compromisso com os produtores também. Agora, duas questões importantes, né, que seriam estratégicas para o Brasil nesse momento aí de incerteza alimentar, seria a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, né, o PAA, que em larga medida está abandonado, né, para a gente ter uma ideia, em 2012, esse programa atendia 95 mil agricultores, e agora, né, ano passado, atendeu somente 4.700,
Por quê? Porque o Brasil tem a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, e essa companhia ela pode atuar nesse momento, né, tentando equilibrar a oferta e demanda de alimentos, né, com esses alimentos, né, oriundos aí do PAA, para evitar uma alta dos preços, né, garantir que esses alimentos sejam acessíveis ou até mesmo distribuídos, mas até mesmo a política de estocagem aqui no Brasil tem sido desmantelada, né? A CONAB teve 27 dos seus 92 armazéns vendidos, né? E havia, inclusive, uma perspectiva de que ela fosse privatizada. Né, o Brasil, ano passado, comprou feijão, né? Então, isso é uma coisa quase inédita, né, para o Brasil. Então, eu queria encerrar minha fala, né, dizendo que tem uma frase que tem circulado que crise é oportunidade, e aqui no nosso contexto é uma oportunidade de a gente poder repensar os nossos padrões de produção de alimentos e de consumo, para que haja uma maior sustentabilidade da vida, né? O coronavírus, ele permite observar essas desigualdades de produção, de acesso, né, de qualidade. O José Graciano, que foi ex-diretor-geral, né, da FAO, saiu há pouco tempo, deu uma entrevista dizendo que o caminho também é priorizar os circuitos locais de produção de alimentos, pensando não só, né, em acesso, mas também na qualidade daquilo que a gente come. E é isso, muito obrigada. Ive, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. É absolutamente surpreendente, tanto na sua fala, quanto na fala da professora Sandra, né? O quanto a informação ela está distante, a boa informação, ela parece estar distante do nosso dia a dia, né? Então, eu fico cada vez mais convencida que a gente precisa desse tipo de espaço para, digamos, fazer as trocas que realmente importam. Eu quero dizer para vocês que a gente está com 91 participantes, né, ao vivo aqui com a gente. Tem muita coisa legal no chat. Obrigada a todos, né, por curtirem esse momento com a gente. Eu vou passar a palavra para a professora Solange, enquanto recolho aqui algumas perguntas para a gente poder, então, dar andamento à nossa live. Muito obrigada a vocês, convidados, à professora Solange, que é sempre aquela parceira máxima, né, e aos nossos participantes, né, já subiu para 92, então eu estou muito feliz de poder experimentar isso e do lado de pessoas tão maravilhosas, né? Então, professora Solange, vou passar a palavra. Eu vou. Olá, tudo bem? Bom dia, né? Já estamos agora quase boa tarde. Eu queria agradecer enormemente a iniciativa da Verônica, ter me dado a chance também de poder fazer o convite à Ive. É incrível, o tema dela é extremamente relevante para os dias atuais. E também agradecer a professora Sandra, porque realmente assim, é um tópico que fala-se pouco, pensa-se pouco sobre ele, sobre essa questão, de fato, dos fluxos referentes aos profissionais de saúde. A questão dos alimentos é pouco debatido, mas é muito pensado, né? É muito pensado, mas pouco debatido. Eu acho que é um desafio a gente debater. E a questão dos fluxos, a não ser no caso do programa dos Mais Médicos, que foi um momento que isso ficou muito latente no Brasil, mas, de fato, a gente ouve falar muito de ONGs que trabalham com essa transnacionalização dos médicos, como a Médicos Sem Fronteiras, a própria Cruz Vermelha Internacional, mas a gente não pensa muito sobre esse debate também internamente, né, com o impacto dessa transnacionalização, principalmente no momento de pandemia, dessa necessidade de você ter
novas formas de lidar com a questão de saúde, né? Então, assim, ambos os temas são altamente relevantes para que a gente pense, né, nossos desafios futuros. E aí, na verdade, uma questão muito comum, então eu queria agradecer enormemente a todas e todas vocês, mulheres, que estão aqui debatendo essas temáticas, mostrando que é possível a gente estar aqui também trazendo inúmeras contribuições, né, para o debate. E aí eu queria, uma questão que me veio nas duas falas, né, essa questão, de fato, do nacional, né, da participação do próprio Estado, né, como o Estado, que na verdade me parece que é uma das grandes questões que vem à tona com tudo isso que a gente está vivendo agora, né, a questão das organizações internacionais, da participação dessas organizações internacionais, e a gente viu muito a fala da Ive em relação à própria FAO, né, e a Sandra também um pouco em relação a essa questão da participação da OMS, né, e dessas outras ONGs, de como de alguma maneira elas vêm, de que contribuição elas podem dar, né, a todo o debate, trazer esse novo debate, porque ao mesmo tempo a gente vê iniciativas muito nacionais, né, referente a esses temas. Então, eu acho que a Ive ainda trouxe um pouco mais essa questão da necessidade dessa cooperação internacional, mas em relação a essa participação, o quanto, na verdade, a gente deve dar mais relevância, né, e ouvir mais essas organizações, qual o papel que essas organizações cada vez mais devem assumir no processo de transnacionalização dos médicos e no processo de cooperação referente aos alimentos, né, porque parece uma contradição inerente, né, assim, o fato de você ter que ter políticas nacionais, né, e que deem conta das questões tanto referente à própria garantia de assistência de saúde e a garantia de que os pequenos produtores vão ser contemplados e, ao mesmo tempo, a necessidade de você também ter um fluxo maior internacional, tanto de alimentos quanto quanto na área de saúde também. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre essa relação, né, e esse desafio entre Estado e esses processos internacionais, transnacionais que acontecem. Obrigada. Não sei quem quer começar, talvez a professora Sandra pudesse algum comentário. Eu sei que é bem genérico a minha pergunta, mas foi o que me veio, assim, de imediato, assim, ouvindo vocês, tentando contemplar as duas. Não, você está corretíssima, Solange. A gente pouco fala, né, e pouco consulta essas organizações, a gente não tem muito contato com eles, mesmo no meio acadêmico, é impressionante. E exatamente o Estado ainda é uma caixa, vou dizer assim, fechada, uma caixa preta sobre como esses movimentos ocorrem. Então, em geral, são algumas pessoas que conhecem os processos, né? E essas pessoas são meio que perpetuadas dentro do serviço público porque conhecem a fundo esses processos. Então, a dificuldade de você... Existe uma lei, né, brasileira sobre produtos naturais e que impressionante a cadeia logística envolvida para que esses produtos, por exemplo, permaneçam nacionais, não sejam cooptados, né, pelo capital patenteados. E a mesma coisa com o que a gente vai chamar de evasão de cérebros, né? Com a saída de profissionais qualificados para exercerem cargos que, infelizmente, o Estado aqui não prioriza como a área de pesquisa, né? Então, lamentavelmente, a gente
os nossos alunos, em especial de relações internacionais, né, e no nosso caso aqui da UFRJ de Defesa, a gente deve estimular muito mais essa área de estudo. Eu acho que é uma linha de pesquisa fantástica, que a gente começasse a buscar os caminhos, não só dos profissionais de saúde, de economia, enfim, de outras áreas pertinentes à internacionalização, né? A profissões internacionalistas. É isso. Bom, eu acho que é isso, tem muito a ver mesmo com essa questão da cooperação, né? Essas organizações são chamadas técnicas, né? Contribuem com o saber mais técnico. A OMS, em termos da pandemia, né, já monitorava essas questões do surgimento de zoonoses e tem documentos sobre isso desde da gripe aviária, né? Então, quer dizer, já existiam os planos e esse horizonte. Em termos da FAO, concordo também, eu acho que a FAO ela contribui muito mais com esse conhecimento sobre dados, né? Ela consegue dar um comparativo sobre como essa questão alimentar está se desenhando no mundo, mas o fato é que a própria agricultura, né, como eu falei, ela, a partir, né, dessa hegemonia dos Estados Unidos, ela adota um caráter muito estatal, né, muito protegido, e haver só essa liberalização, né, na verdade se tentou isso com a rodada Doha, mas você tem lobbies políticos muito fortes, né, nos Estados Unidos, na própria Europa, então isso não foi à frente. Então, acho que a cooperação internacional ela é importante, porque a produção e o consumo são interligados, então essas pressões só podem ser entendidas se a gente olhar para o sistema internacional, o sistema de estados e as organizações, mas na prática isso é muito difícil, né? Então a gente acaba observando que em termos agrícolas os estados têm prioridade sobre essas decisões, né? E a FAO acaba tendo um papel bastante secundário nessas decisões, né? Então, um problema mesmo. E eu gostaria também de lembrar que passou aqui, como o Ive falou, as corporações e as grandes corporações, não só a alimentícia, mas a farmacêutica também, né? Tem importância, assim, e uma influência muito grande no Estado. Então, é meio que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, é o Estado que influencia as corporações ou ao contrário, né? Hoje um cabo de força importantíssimo que tem que ser avaliado, analisado com muito cuidado. Então, infelizmente, o poder econômico, né, dessas corporações tem suplantado a questão ética, humanitária e realmente do cuidado ao que é humano, né? É impressionante. Sandra, nós temos uma pergunta de um dos nossos estudantes. Eu vou tentar postar aqui sobre a forma de banner ela em texto. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou ler a pergunta, ok? Porque sabe como é que é, né? As dificuldades aqui diante do desafio. Então, vamos lá. Acho que eu vou conseguir. Mali, quero te agradecer pela sua pergunta e pela sua interação, tá? Tá muito legal. Eu acho que
Não, não rolou. Peraí. Acho que foi, né? Então, Smiley pergunta, Sandro, como funciona a regulamentação de patenteação internacional? Sandra, tem que ligar o microfone. Aí. Smiley, realmente, nesse momento, eu não sou dessa área, né? E sou realmente da bioética, então eu posso te responder depois. Por favor, você deixa o teu e-mail, porque a questão de patenteação, ela é bem complexa, assim, não só aqui no nosso estado, no Brasil as patentes demoram infinitamente, e como no exterior. Então, eu vou te pedir para me deixar, por favor, deixar com Verônica o seu e-mail. Sandra, com certeza, eu vou até vou tentar também via banner colocar aqui o e-mail. Nós temos uma pergunta do professor Gabriel Segales, nosso professor. Tem uma pergunta para você, eu vou tentar fazer o mesmo processo aqui de banner. Então, Gabriel Segales pergunta como fica a questão de revalidação do diploma de um médico formado numa universidade de país membro do Mercosul. É automático ou deve fazer uma prova? Gabriel, ele deve fazer a prova, certo? A prova, pelo menos, de idioma, né? A revalidação não é automática. Se tentou fazer meio que um grupo, né, que revalidasse, que fizesse livre acesso de trabalhadores, como é na Europa, com a minimização de processos burocráticos, mas isso não foi adiante, não. Quer dizer, na realidade, hoje, a questão, pelo menos do idioma, com certeza, tem que fazer a prova, certo? E o diploma passa pela universidade, para que ele seja revalidado. É isso. Temos mais uma pergunta aqui. Vamos ver se A gente tem que ter mil braços para poder fazer essa mediação, né? Eu estou aqui engatinhando. Beatriz é quem está perguntando. Então... Eu acho que você pode ler a pergunta e digitando, né? Porque aí a Ivy já pode ir respondendo, talvez. Não sei. Isso, porque eu acho que ela é um pouquinho grande. Beatriz Alves achou incrível, estou lendo, tá? A postagem da Beatriz. Incrível colocação da professora Ivy. Gostaria de saber como ela enxerga a situação alimentar na ALC, considerando, por exemplo, os esforços de cooperação no início dos anos 2000 e o plano SAN-CELAC 2025. Okay? Cooperação na ALC? ALC. É na situação alimentar na ALC. Talvez seja a ALCA, será isso? Não sei o que é ALC. Também não. Também não. Não sei se ela criou alguma abreviação para facilitar aqui a escrita.
Será que é a OMS? Beatriz, se você quiser retomar sua pergunta, beleza, você posta aqui que eu passo para a professora Ive. Tá? Cooperação na região poderia ser... Agora eu tenho uma outra pergunta da própria Beatriz, tá? Então, acho que essa está mais fácil da gente... Beatriz pergunta se a cooperação na região poderia ser uma solução para as dificuldades a serem enfrentadas durante a pandemia. Da região América Latina. Imagino que sim, Imagino, né? Porque esse termo regional, ele remete a gente, imagino eu, a América Latina. Então, como eu falei, né, a questão alimentar faz com que os países, né, diversos países, eles não sejam autossuficientes na produção de alimentos, né? Então, esse é um problema, né, que para você cooperar, você tem que vender os seus excedentes, né? Então, a gente pode dizer hoje que no sistema internacional, as potências internacionais são relativamente autossuficientes em termos alimentares, mas os demais países não são, eles dependem do comércio internacional para, enfim, né, suprirem as suas necessidades. Então, uma cooperação regional da América Latina não seria suficiente nesse sentido. A gente precisaria mesmo fazer o que essas organizações, a OMC, a OMS e a FAO, falaram, né, manter a cooperação internacional. Porque se cada país, né, resolver adotar medidas unilaterais, vai faltar para esse fluxo, né? Eu citei que a Rússia diminuiu, suspendeu, por enquanto temporariamente, agora, se eu não me engano, até junho, as exportações de trigo. E para a gente ter uma ideia, a Rússia é um grande produtor e é capaz de afetar todo o comércio internacional de grãos. Então, nesse sentido, né? Uma cooperação regional, ela dificilmente conseguiria fazer frente se essas restrições perdurarem. Obrigada, Ive. Eu estou olhando aqui, acho que as perguntas... eles estão trocando e-mail entre eles, muito legal. Estão agradecendo bastante. São muitos comentários proveitosos, respeitosos, né, acima de tudo. Então, a gente reconhece, dessa forma, a gente reconhece que eles estão, de fato, ansiosos por informações. A gente não tem a receita, né? O momento é absolutamente inédito, singular, ímpar. Não há receita pronta, mas há reflexões possíveis para a gente conduzir, digamos, uma linha coerente e de parceria, né? Usando a educação, a ciência, os estudos como aquela que inspira a tomada de decisões, né? Isso tem sido para a gente uma agonia, né? Fazer a voz dos estudiosos, fazer essa voz de forma democratizada, né? E a questão das fake news, isso tem incomodado muito, isso tem trazido um retrocesso, né? E a gente tem tantos caminhos abertos para poder dialogar e fazer as provocações certas, sendo atravessados por desinformação. Então, eu quero muito agradecer, né? A gente chegou a 92 ou 93 participantes. Depois vocês vão poder ver os comentários, né? Porque é difícil falar, ler comentário, postar a pergunta, responder a pergunta. Realmente, a live é um desafio,
mas vocês, assim, estão super parabéns, né? Vocês foram maravilhosas. Muito, muito obrigada. Eu acho que essa semana vai ser muito promissora, né? Começando por hoje aqui, a gente já viu que vai ter muita coisa boa. Eu quero convidar todos a participarem. Até sexta-feira, às 11 horas da manhã, a gente vai estar aqui com 2 convidados. Agradeço a professora Sandra Weber, agradeço a professora Lívia, agradeço a professora Solange, né, parceirona, né, agradeço muito, muito, muito. E eu vou passar no chat, vou passar o e-mail de vocês, se vocês concordarem, vou passar o e-mail no chat, em resposta ao chat deles, para, caso eles queiram entrar em contato, né, em relação ao que foi dito hoje, eles poderem entrar em contato direto com vocês. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. A gente está aí faltando 2 minutos para encerrar. Não sei se foi sorte de principiante, tá? Mas a gente queria saber se vocês querem dar um tchauzinho para todo mundo e a gente vai acabar precisa, tá bom? Podem abrir o microfone se quiser. Eu queria agradecer a Verônica, a Solange, também a Sandra aqui que participou comigo, todo mundo que assistiu. Vou estar atenta aí para as outras palestras essa semana. Como eu disse, essa iniciativa é muito importante. Eu espero que os alunos também se engajem nos outros dias, e é isso. Muito obrigada. Como disse a Ive, eu só tenho a agradecer especialmente, né, a Verônica, a Solange, a própria Ive e também Daniele, que intermediou, né, o convite aqui com a Verônica. E, obviamente, agradecer quem nos assistiu, quem interagiu, e vou fazer todo o possível para responder dentro do meu conhecimento, ok? Então, muito obrigada e um beijo para vocês. E se cuidem. Tchau, gente. Obrigada a todos. Solange. Obrigada a todos. Obrigada, Ives, Sandra, Verônica. E vamos lá, continuando nas lives dessa semana. A transnacionalização é o que se deve se discutir nesse momento. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Verônica. Muito obrigada.